Olá, bom dia. Eu ia falar boa noite, porque os trabalhos da oficina são à noite. Bom dia, bem-vindos ao Alto-Falante. Você que está aqui nos acompanhando e você que está aí assistindo a gravação desse Em outro domingo. agora. Nesse outro agora. É muito louco isso, né, André? Cada É, um está num agora diferente, e não sabe se é de dia, de noite, que hora que é. ou daqui quantos anos, né? Para agora a gente aqui é presente, para os caras a gente é presente, mas para a gente é passado, é doido demais aí. É. Esses dias eu ouvi uma reflexão boa, assim, que faz a gente entender mais fácil essa coisa de agora, que é se tudo é agora, né? Quando o futuro chegar, que momento será? Né? E aí Exatamente. fica fácil de entender que tudo é agora, né? Porque quando o futuro chegar, ele também será agora. Uhum, exatamente. O que faz pensar que ele já está aqui, né? Onde o pé está, onde o pé estiver. Uhum. Ah, então, bom dia a Vamos. todos, bem-vindos ao Alto-Falante. Bom dia, Ah, gente. isso aí. O André hoje está tomando café e recuperando a sua voz. Então, vocês aí, quando engasgar, vocês sabem o que está acontecendo, né, André? E você sabe que o alto-falante hoje me salvou, né? Porque eu tomei muita água ontem para aguentar estar aqui. Eu tomei muita água. Eu estava no evento numa fábrica de cerveja, né? Então eu estava bebendo cerveja. E aí eu lembrava do alto-falante de manhã. Eu falei, cara, preciso beber água. Então era uma cerveja, uma água, uma cerveja, uma água. Aí eu tô ótimo. Não, mas você está aqui já é ótimo, porque ontem, quando a gente conversou, você falou assim: eu vou de ressaca, mas eu vou. Aí, É que eu pensei que ia ser bem inevitável a ressaca, então eu tô ótimo. aham. Aí eu pensei, será que o André vai acordar? Será? Legal. Muito bom, André. André, você não sabe ainda, nem os nossos frequentadores aqui, a nossa audiência não sabe, mas esse é o último alto-falante de 2021. Aí, vamos fazer a plateia fazendo ar, vai. Ah, ah, Aí a gente vai voltar em 2022, mas vai entrar em férias. Então vai dezembro todo aí vai estar de férias. E quando entrar janeiro, aí eu aviso no canal da oficina, a gente vai programar e vai voltando com o alto-falante, que é um prazerzaço fazer isso aqui, né? Mais do que útil, né? Porque colabora com as reflexões, é uma delícia, eu adoro. Eu também gosto. Obrigado pelo convite. Que bom. É tão legal falar do assunto e é muito legal estar aqui, sempre podendo conversar com você domingo de manhã, né? Então é um dos grandes prazeres do programa. Você sabe que eu até falei, né? Assim, acho que antes da gente começar o programa, eu falei, mas eu tô com saudade de falar com você, cara. Saudade de conversar com gente inteligente, né? Saudade de pensar junto, né? Que muitas vezes a gente vai pensando junto, né? E muitas vezes, enquanto a gente fala, né, Marcelo, que é o falar, ele é muito terapêutico, né? Ele revela muita coisa sobre nós, né? Às vezes as palavras, né? Você que escreve tão bem nessas letras, as palavras ela tem o poder de revelar muitas coisas que estão internas, né? Então só a coisa de falar e de pensar sobre o que você está falando e muitas vezes de se ouvir falando é um exercício de autociência. Mais legal ainda quando a gente fala cantando, né? Então fale cantando. Isso aí. Bom, Essa é uma vamos outra lá. música, para um É, outro dia. não, tem muitas. Ih, travei aqui. Travou, mas sua voz está boa. Aí tá Deixa eu ótimo. ver se. Aí tá Tá. funcionando. Aí... Aqui parou. no, Eu quero. futuro, no futuro você parou. No passado tá Aham. ótimo. É a conexão do celular. Ela cai de vez em quando porque ela é Wi-Fi. Uai, caramba.
Volto aqui. Eu vou ficar preto e branco um tempo, eu vou regular aqui e eu volto. Bom. Tá bom. A gente podia ouvir a música? É isso. Eu vou colocar a música aqui para a gente. Deixa eu só regular aqui antes. Vou colocar a música para a gente começar. Pronto. Hoje a gente vai ouvir a música Quero Imitar Caetano. Eu escolhi essa música porque a gente está no fim do ano, gente. E no fim do ano, nada melhor do que a gente conversar sobre esse assunto que essa música vai trazer aqui. Pronto, voltei a cores aqui. É o último do ano, a gente celebra aqui. Pronto. E tá bom aqui. E eu vou trazer, depois, eu vou trazer primeiro essa música, depois tem uma outra música que é a mesma, digamos, a mesma mensagem que Quero Imitar Caetano. E a gente conversa sobre o tema, vai ser o tema. E a partir do ano que vem eu vou trazer, às vezes eu vou trazer música da Muvuca e misturar com outras, ou então vai ser músicas que não é só da Muvuca. Começou principalmente com as músicas da Muvuca, porque elas são bem focadas nos temas do autoconhecimento, mas tem muita música da MPB que trazem mensagens similares às músicas da Muvuca, ou até coisas que às vezes não tem música da Muvuca que trate, e aí vai aparecer aqui no alto-falante. No ano que vem, quando começar o ciclo de estudos, eu vou procurar fazer o alto-falante também acompanhando os livros que vão estar sendo estudados no ciclo de estudos. Então, ótimo. Eu vou usar o meu sisteminha aqui de troca de cena, um programinha novo que eu arranjei, e se tudo der certo, na hora que eu clicar aqui, vai aparecer aí no vídeo o videoclipe da música. Se não aparecer, André, por favor, faz assim, ó. Se aparecer, faz assim. Aí, se for áudio, você faz assim, baixo. Se for áudio, para cima, tá? Se não estiver aparecendo imagem, você, sei lá, você faz assim, alguma coisa. Que a imagem não está aparecendo. Tá bom. Então, vamos lá. O que deve acontecer agora é entrar o clipe da música. Então, boa audição para vocês. Quem está cantando é o André. A composição é minha, letra e música. E o Caetano foi homenageado aqui, entre outras pessoas. Vamos lá. Se todo mundo imita alguém, quero imitar Caetano. Se eu pudesse ser baiano, queria ser Gilberto. Se eu cantasse igual Roberto, queria ser Cigarra. Se a nova bossa é a guitarra, se a nova bossa é a guitarra, se a nova bossa é a guitarra, quero ser João. Se eu fosse Renato Aragão, queria ser Dedé. Se eu chutasse igual Pelé, queria ser Francisco. Se eu tocasse feito disco, queria ser ET. Mas se eu fosse você, mas se eu fosse você, se eu fosse você, quem seria eu? Se todo mundo imita alguém, quero imitar Elis. Se
Se eu fosse uma grande atriz, queria tocar rock. Se eu fosse estrela do pop, bebia cachaça. Se a bossa não agrada a massa, se a bossa não agrada a massa, se a bossa não agrada a massa, quero ser tijolo. Se eu fosse a cereja do bolo, queria ser marmita. Se eu dançasse igual a Anitta, queria ser Amélia. Se a bossa nova ficou velha, queria ser bebê. Mas se eu fosse você, mas se eu fosse você, se eu fosse você, quem seria eu? 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 Então, tenho já uma primeira pergunta, Marcelo, que é por que você está relacionando essa música com o final de ano, ou finais de ciclos? Eu vou ótima pergunta, é a pergunta-chave mesmo. Eu vou ler a letra uma vez, e aí a gente vai... Porque essa aqui não é a letra de ir por... Ao contrário das outras, que a gente foi pedaço por pedaço, cada pedaço tinha uma reflexão meio que à parte. Essa aqui, toda a letra gira em torno de um ponto só, que é mais ou menos o que você está perguntando aí. Então, eu vou ler a letra inteira, e aí a gente vai conversar sobre esse ponto aí, que é o motivo de eu ter escolhido essa aqui. Então, vou ler, tá? Vocês devem estar vendo aí. Se todo mundo imita alguém, quero imitar Caetano. Se eu pudesse ser baiano, queria ser Gilberto. Se eu cantasse igual Roberto, queria ser Cigarra. Se a nova bossa é a guitarra, se a nova bossa é a guitarra, se a nova bossa é a guitarra, quero ser João. Eu vou dar umas explicações aqui de poesia para vocês, né? Roberto é o Roberto Carlos. E João é o João Gilberto. Então, por isso está falando, se a nova bossa é a guitarra, eu quero ser João. João é o João Gilberto. Se eu fosse Renato Aragão, queria ser Dedé. Esse aqui todo mundo conhece, né? Se eu chutasse igual Pelé, queria ser Francisco. Francisco é Francisco Buarque de Holanda. Chico Buarque. Se eu cantasse feito disco, queria ser ET. Mas se eu fosse você, se eu fosse você, se eu fosse você, quem seria eu? Se todo mundo imita alguém, quero imitar Elis. Se fosse uma grande atriz, é que eu vou dar como é que falam? Um easter egg. A letra original era assim, se eu fosse uma meretriz. Aí eu pensei assim, não, acho que eu vou tirar meretriz, vou botar atriz. Porque dava oposição também, então... Mas, enfim, se eu fosse uma grande atriz, queria tocar rock. Se eu fosse estrela do pop, bebia cachaça. Se a bossa não agrada a massa, se a bossa não agrada a massa, se a bossa não agrada a massa, quero ser tijolo. Bossa nova, né? E aí, a coisa poética aqui da massa com o tijolo, né? Se eu fosse a cereja do bolo, queria ser marmita. Essa parte que dá aquela paradinha, que você canta quase que a capela, ou é a capela. Acho que é só bateria e voz, né? Acho muito linda essa parte aí. Fica e você cantando em cima. As duas vozes, né? Tem duas vozes minhas em toda a letra, né? Eu cantei ela. Fica fazendo a cama, é lindo demais.
Se eu fosse a cereja do bolo, queria ser marmita. Se eu dançasse igual a Anitta, queria ser a Amélia. Se a bossa nova ficou velha, queria ser bebê. Então, a música vai o tempo, poeticamente, a música vai o tempo todo brincando com a questão da bossa, né? Uhum. Mas se eu fosse você... Mas se eu Uhum. fosse você, mas se eu fosse você, se eu fosse você, quem seria eu? Então, agora cabe sua pergunta. Só que eu acho que eu vou conseguir fazer o som funcionar. Quer ver? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo sua voz. Então, acho que agora, a hora que eu colocar a música de novo, vai funcionar. Pergunta de novo, André. Então, por que você está relacionando essa música, né? Por que você escolheu essa música referente ao tema do final de ano, né? O final de ciclos. Beleza, então eu vou te retornar a pergunta, porque você é o meu interlocutor aqui. Por que você acha que eu escolhi essa música para a última desse ano? Sinceramente, eu não sei, né? Você falou assim, a segunda final do ano, eu tô realmente pensando aqui, né? Mas eu posso chutar, né? Geralmente eu chuto bem. Porque mas é isso aí, bate, mete o bico, quem sabe vai no ângulo, né? Se eu chutasse igual Pelé, eu queria ser o Francisco. Mas acho, assim, o que eu consigo pensar, né, sobre a sua fala aí de que essa letra tem a ver com o final de ano, é que final de ano, finais de ciclos, né, são sempre momentos de reflexões, né, finais de relacionamentos, né, elas sempre nos trazem reflexões, né, a questão da morte também, né, Marcelo, então todos os finais de ciclo, a questão da morte também nos traz essa reflexão, né, de que, cara, e depois que morreu, né? Então, muitos profissionais de saúde, falam assim que quando vem alguém morrendo é uma coisa muito impressionante porque tá ali uma pessoa. Daqui a pouco fica o corpo, mas a pessoa não tá lá. Alguma coisa saiu dela, né? Assim, nitidamente assim, ficou um corpo, ficou a matéria, mas aquilo que habitava o corpo certamente não está lá. Né? Então assim, as pessoas falam, cara, tem um momento, o momento da morte é assim, cara, saiu do corpo. Mas então assim, a vida não está lá. Então a vida não está no corpo, né? A vida habita o corpo. Então eu penso que esses finais de ciclos, eles nos trazem essas reflexões de quem realmente sou eu, né? De quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo a minha vida valer a pena, né? Tem uma expressão que eu gosto, né? Eu estou honrando o meu viver, estou honrando a minha existência. Então eu penso que esses finais de ciclos nos trazem essa reflexão profunda, né? De quem sou eu, o que eu fiz, né? Então é Natal, então é Natal, né? E o ano que vem, quem eu serei? Talvez seja mais ou menos isso. Beleza, a Vivi falou que estava dando eco. Aí eu desliguei aqui. André, me diz uma coisa, você estava falando aí, eu estava pensando e lembrando, você já teve a experiência de ver uma pessoa querida que você convia bastante morta? Sim. Você só já? Eu também. E aí você teve essa sensação aí que você falou, exatamente. Você chega lá, não é a pessoa, né? Quando você chega no caixão, não é a pessoa não está ali. É óbvio, assim, você tem absoluta certeza que a pessoa não está ali. Parece que nem parece a pessoa, né, Marcelo? Não parece a pessoa, é impressionante. Exatamente. Com meu pai é falecido já faz muito tempo. E eu tive essa sensação quando fui lá, porque
ele faleceu no trabalho, e aí ligaram e tinha que ir lá fazer todo o processo de, enfim, de chamar, tem que ver vir o legista para liberar o corpo e tal, todas essas coisas aí. E aí eu que fui, né, da minha família, eu que fui. Cheguei lá, tava o corpo, né, cara? E aí é o nariz do seu pai, a orelha do seu pai, o dedo do seu pai, mas a pessoa não tá lá. Foi exatamente essa sensação. Cadê a pessoa que estava aí? É bem interessante isso aí. Muito bem, André. Não foi, tem a ver com esse fim de ciclo, mas não é só isso, não. Eu aproveitei um fim de ciclo para trazer essa música e trazer o assunto que a gente vai conversar hoje, porque é o fim do ciclo do trabalho da oficina em 2021. 2021 foi um ano muito intenso para a oficina, aconteceu muita coisa, todas boas, que assim, mesmo as que não foram boas, porque a gente soube aproveitar, mas aconteceu muita coisa, muita novidade, teve muita coisa que iniciou no começo de 2021 e vai terminar e vai prosseguir para 2022, porque funcionou, foi legal, foi produtivo, foi muito útil, enfim, foi benéfico em vários sentidos. O alto-falante, por exemplo, né? Então, foi muito intenso o trabalho na oficina. Esse ano, fim do ano passado, começo desse ano, a oficina deu início a um trabalho que é o trabalho dos eurecários, onde os oficineiros se juntam em pequenos grupos de 5, 6 pessoas, e eles fazem semanalmente prática de autoanálise, traz um ponto de dor, aí ele faz uma reflexão, estuda aquele ponto de dor dentro do seu grupo, os colegas ajudam na análise, aí a pessoa passa a entender alguma coisa que ela não estava entendendo, começa a entender melhor. Foi muito intenso isso aí. Antes deles começarem o trabalho, eles contam a história de vida deles um para os outros, sensacional, bem no começo. Aí eles, tipo, passam em revista, assim, a vida inteira, né? Então, isso tudo é muito, muito intenso. E o ciclo de estudos 2021 foi também muito legal. E aí ele está chegando no fim. E o que resumidamente, a gente faz na oficina, né? O que a gente faz é o trabalho de despertar da consciência. Mas a pergunta mais importante não é bem o que a gente faz, é o que o despertar da consciência proporciona. Porque se a gente faz uma coisa que não proporciona nenhum bem, nenhum benefício, que adianta fazer, né? Tem tanta coisa que dá para fazer que às vezes, em vez de ajudar, atrapalha, né? Então é melhor que não tivesse feito. Mas quando a gente vai trabalhando esse despertar da consciência, e isso aí eu explico no começo dos ciclos de estudos, em 3 níveis, né? No nível existencial, no nível psicológico e no nível pessoal. Os 3 vão sendo trabalhados. Eles são juntos, é inseparável, essa separação é pedagógica, mas é interessante entender essa separação. Então, conforme a gente vai despertando a consciência, em cada um desses 3 níveis, ou seja, mais em um, menos em outro, indiferente disso, dependente disso, o que esse despertar proporciona para a gente? Qual é o grande benefício que uma pessoa recebe quando ela pratica autociência e vai produzindo esse despertar de consciência? Qual é o seu chute, André? É uma pergunta. Eu tô aqui esperando a resposta. Eu poderia dar a resposta, mas quem está ouvindo está pensando junto com a gente, entende? E aí eu pergunto para você, para eles terem o tempo de reflexão deles também, e vai ficar mais legal, fica mais pausado. Você sabe que eu estava pensando e estava com uma resposta na cabeça, né?
mas ela não diz muita coisa, né? A expressão que eu estava na minha cabeça, assim, que é uma... Quando a gente tem o despertar da consciência, eu acredito que a gente tem talvez uma percepção daquilo que é real e aquilo que não é. E aí, isso que eu pensei que isso não responde muita coisa, né? Porque, mas talvez foi a primeira resposta que me veio, né? Quando você desperta a consciência, você entende aquilo que é real e aquilo que é fantasia, né? E muitas vezes a fantasia é aquilo que eu estou criando na minha cabeça. As historinhas que eu estou me contando, acreditando que essas historinhas são reais. E quando você desperta a consciência, você percebe o que é criação sua e o que é, de fato, uma realidade possível. A realidade possível, né? Tá perfeito. Tem isso sim. Isso é o próprio, digamos, despertar. É um despertar isso. Que você tá. Eu vou trocar um pouco as palavras para ficar mais fácil de pensar. Principalmente na oficina, a palavra real, realidade, ela ganha significados diferentes do coloquial. E Ok. eu demoro um tempo até conseguir esclarecer para a pessoa como é que eu uso a palavra real e realidade. Porque essa mudança que eu faço é importante para entender as outras coisas. Então, para não fazer essa explicação aqui agora, eu vou trocar as palavras mais facilmente aqui. Basicamente, quando a gente não despertou por uma coisa ainda, seja o que for, a gente acredita de uma forma equivocada. Você chamou de irreal, né? Eu vou trocar o irreal por equívoco. A gente está num equívoco. Tem alguma coisa que a gente acredita que é de uma maneira, mas não é. A gente só acredita. De fato, não é. Então, a gente está equivocado em relação àquilo lá. E aí a gente vai, analisa aquilo ali, estuda, e aí a gente tem um despertar. A gente percebe, puta, estava equivocado. Não é isso. Esse desequivocamento, quando você sai do equívoco e percebe que você estava equivocado, esse é o despertar. Isso é uma eureka. Entendi, estava equivocado. É por isso que não estava funcionando, por isso que não estava dando certo, por isso que não estava bom. Esse é o despertar. A hora que você tem esse despertar em relação à prática, alguma coisa na prática do autoconhecimento, você recebe um benefício. É automático, você não precisa fazer nada. O despertar produz o benefício. A minha pergunta é em relação a esse benefício. Qual é esse benefício que a gente recebe quando a gente sai de um equívoco, pratica a autociência, e sai de um equívoco no autoconhecimento? Então, eu tenho uma palavra que eu até já falei aqui, que eu gosto dela, né? Que é a desilusão, né? Desiludir, né? Desilusão. Então, eu acho que talvez esse seja o grande benefício, né? Porque quando eu estou acreditando em uma historinha na minha cabeça, eu estou dando ela um status de real, eu estou equivocado, iludido, né? Iludido sobre uma realidade e que não necessariamente é uma verdade. Então eu posso, e a maioria das pessoas vivem como se as historinhas da cabeça dela ou as crenças que ela tem fosse a realidade. Então elas vivem uma vida inteira iludidos, que mais ou menos é a metáfora, mais ou menos não, é a metáfora do Matrix, né, do filme Matrix. Né? Então eu estou vendo uma realidade ao meu redor, estou acreditando nela. Então quando eu desiludo, eu me tiro daquele mundo, né? Sou saqueado daquele mundo e falo assim: tudo aquilo que eu acreditava não é real, é uma ilusão. Então eu me desiludo, né? Então, a princípio, pode parecer aflitivo, né? Porque muitas vezes a gente cai nesse lugar de que, cara, se eu não estava vendo uma
verdade, uma realidade, então qual é? Né? Que é a pergunta do Neo lá do Matrix, né? Fala, cara, alguma coisa está acontecendo. Né? Acho que todo mundo que passa por esse despertar, né, Marcelo, ele tem essa pulga. Fala, cara, alguma coisa está errado. Não me contaram a história inteira. Até alguma coisa, parece que tem alguém escondendo alguma coisa de mim. Né? Muitas vezes somos nós mesmos, né? Então, assim, estão escondendo alguma coisa. E o que é? Então, acho que todo mundo que passa por esse despertar, né, talvez até a nossa interlocução, até a nossa buscar aqui, uma busca por elucidar coisas, por descobrir coisas, por desvendar letras, né? É dizer, cara, o que essa letra diz sobre mim? Né? Qual a ilusão que eu posso tirar sobre mim? E aí, então, a hora que eu me desiludo, eu tiro a ilusão. Então, eu tenho uma possibilidade de, sem esses óculos da ilusão, de enxergar com o meu próprio olho. E aí vamos para uma outra metáfora, que é o mito da caverna, né? O mito da caverna é assim, quando o personagem, então, quer se libertar daquela ilusão que ele vive, né, de projeção de imagens, de sombras, ele sai da caverna. E aí, quando ele sai da caverna, é muitos anos sem ver a luz. Então, ele sai completamente cego, né? Ele fala, nossa, aqui tem uma verdade para eu ver. No entanto, meu olho não consegue ainda abrir, porque a claridade da verdade, da desilusão, ela está me cegando. Então, esse momento de desilusão, ele é aflitivo porque eu saí de uma realidade que eu via, né, de uma verdade que eu acreditava, de uma crença, de um mundo, para uma outra coisa, e que eu ainda não sei o que é. Eu não sei se ali do lado de fora, né, imagina que quem tem uma um paradigma de medo, de vida de medo, é assim, cara, se eu não estou enxergando aqui, quem sabe um tigre está à minha espreita e vai matar aquilo que eu tenho. Mas quando você vê a realidade, aí você não quer mais voltar para aquela realidade porque você sabe que aquilo é uma ilusão. Então, o despertar te coloca nesse conflito, nessa ânsia de, cara, então, o que é? Se não é aquilo, se não é a caverna, não era real, o que é? Se eu só via sombras, agora quais são os objetos de verdade em 3D e não mais em projeção em 2D, né? E agora existe uma coisa dizendo que nós estamos indo para 5D. O que significa isso, né? Você já ouviu um, um dos preceitos da PNL que diz assim, o mapa não é o território? Sim. Tá. Essa frase eu acho sensacional. Eu gostava muito dela e usava muito quando eu estava conversando com as pessoas. É ótimo. Um dia eu entendi, ficou claro. Entendi, o mapa não é o território. E, assim, tem vários níveis de você entender essa frase. Aí eu vou... em um nível você pode entender assim, o que eu estou vendo é a representação de algo e não algo em si. O mapa não é o território. Então, você está vendo a cadeira é um mapa. Aí, analisando nesse sentido assim de realidade, né? Fala, porra, mas porque em geral a gente vive achando que a cadeira é o território. Tem muita gente que vive assim, quer dizer, a maioria vive assim. Acredita que o mundo externo é em si. Né? E não percebe que o mundo externo, você chamou, agora ele está entrando no assunto de Matrix, né? Que o mundo, esse que a gente chama mundo externo, na verdade, é uma percepção internalizada, uma representação que a gente está fazendo do que os sentidos está captando. Aí,
um dia eu estava pensando assim, tá, claro, entendi, o mapa não é o território. Aí eu pensei assim, mas se o mapa não é o território, deixa eu ver como é que era o raciocínio. Assim, o mapa não é o território. Aí eu pensei assim, como é que eu sei que o mapa não é o território? Porque eu sabia, estava claro que o mapa não era o território, mas eu não sabia como é que eu sabia. Entendeu? Sim. Eu estou aproveitando para tá gravando, deixar esse registro, porque sei lá quem vai estar assistindo a gente no futuro. E se fizer esse caminho, né, como é que eu sei? Primeiro, precisa entender que o mapa não é o território. Vai chegar o momento que a pessoa vai entender. Aí depois, se ela se perguntar, a pergunta seguinte, né? Como é que eu sei que o mapa não é o território? Aí ela vai ter uma eureka foda, cara, porque essa eureka, ela é existencial. As pessoas me perguntam muito como é que pratica o despertar existencial. E não é muito simples de explicar, mas esse caminho é um caminho fácil de explicar. Não vou dizer que é fácil de percorrer, porque demora um tempo para você entender que o mapa não é o território. Depois, para você fazer a segunda pergunta, tem uma pegadinha aí que faz você não entender, não ter o despertar existencial, mas fica registrado aí. Mas, enfim, porque você também estava falando da caverna de Platão, Matrix e tal, senti de falar isso aqui agora. Mas, novamente, André, não é, mesmo que você, por exemplo, você despertou, entendi que o mapa não é território, entendi por quê, como que eu sei. Outra coisa que você está equivocada, no sentido psicológico, pessoal, a desilusão, o perceber que você estava no equívoco, que você estava vendo uma coisa que você acreditava que era de fato e não era um equívoco. Pode ser uma coisa muito simples, eu acho que a chave está na gaveta. Aí você abre a gaveta, a chave não está lá. Então você teve um despertar ali, porque você estava acreditando equivocadamente. Você achou que a chave estava na gaveta, foi abrir a porta, abriu a gaveta, a chave não está lá, puta, estava equivocado. Todas essas decepções, esses processos que você percebe que você está equivocado, isso é o despertar. A minha pergunta ainda não... tem uma palavra-chave que eu estou querendo colocar na conversa. E a minha pergunta está apontando ainda para essa palavra-chave que não chegou na conversa. É assim, seja qual despertar eu tiver, que eu estou preso num equívoco, e aí pode ser existencial, pode ser psicológico, pode ser pessoal, eu estou preso num equívoco, aí eu tenho uma eureka, percebo que eu estou preso nesse equívoco, imediatamente eu ganho um benefício. O que eu quero trazer para a conversa é qual esse benefício, e esse benefício é sempre o mesmo. Então, tem duas perguntas, tem duas respostas que você já está nos devendo, né? Uma, né, que é essa última, né? O que benefício, então, eu tenho com o despertar da consciência, e a outra, que é como eu sei, né? Como eu percebo, como eu sei do equívoco, né? Então, tem duas aí. Hoje você não me escapa. antes de revelar esse segredo. Eu gosto muito, né, Marcelo, porque você tem uma decodificação, né? Você criou uma linguagem assim, através de toda a teoria, né, que você desenvolve. Então, a sua linguagem ela é muito coerente, né? E a própria linguagem, até porque você escreve, né? Então, as palavras elas são muito importantes, que é a coisa da música, né? Cada palavra, né? Você trocar uma palavra de meretriz por atriz, ela dá uma mexida, né? Nos significados, porque trabalha com os mapas que nós temos, né? Cada palavra vai dizer sobre um mapa, né? Então, meretriz e atriz, ele me dá mapas diferentes, né? Exatamente, sabe que as pessoas que são mais atentas para isso, assim, e que tratam isso com o maior esmero, maior que existe entre os seres humanos, são os poetas.
Esse que é a grande maestria de um poeta, é esse esmero, essa precisão no uso de cada palavrinha. Ele não, ó, se você colocar uma preposição ali, não é à toa. É, Ele tirar a preposição, não é à toa. A sim. palavra, porque aonde a linguagem está na máxima potência da linguagem é na expressão poética, na poesia. Você sabe que tem uma peculiaridade, né, Marcelo, de que quando eu estou cantando, porque eu sou muito da melodia, né? Então, para mim, a música, por exemplo, eu ouço música em inglês, eu não, como meu nível de inglês é baixo nesse momento, eu não fico prestando atenção muito na letra, porque senão eu perco a beleza da música, né? Fico tentando decodificar a letra e perco o resto. Então, para mim, ouvir música em outras línguas é meio assim, eu estou ouvindo todos os tons, os ritmos, a melodia, a harmonia, né? E a letra se perde. Então, quando eu vou cantar, né, essas coisas de preposição, né, às vezes eu erro uma preposição, porque como é o som que está na minha mente, eu erro a preposição. Então só penso depois que eu cantei, né? Então, às vezes, assim, cada presepada, né, que eu faço cantando, porque às vezes é um di, um para, um negócio assim que você mudou completamente o significado da letra, né? Então as pessoas às vezes não percebem, né? Porque a maioria das pessoas não consegue, não sabe a letra inteira, né, da música. A não ser quem canta a música há muito tempo. Mas às vezes eu canto e aí sai cada bobagem, né, do que eu estou cantando por uma preposição, porque aí às vezes eu fico rindo sozinho, né? O tanto que fica ruim, né? A letra por uma mudancinha. Então, acontece muito comigo que canto, assim. Erro bastante. Mas é exatamente isso que você falou. O escritor, principalmente poeta, ele sabe que tudo que ele emitir vai entrar na cabeça de uma pessoa e vai gerar significado. Uhum. E ele entende muito bem isso. Então, a emissão dele é para que ele consiga despertar aquele significado pelo qual ele está emitindo, né? Então, ele vai ter uma grande maestria ali de usar todos os recursos da linguagem, a palavra, a metáfora, a sintaxe, todos são recursos de linguagem, porque ele sabe o que ele está causando na cabeça do receptor. Ele sabe, ele tem muita lucidez disso, e aí ele faz isso com muita maestria. Outros escritores, todo escritor faz isso, agora o poeta principalmente. Mas, enfim, abrimos um parênteses aqui. Como sempre. Agora é minha vez, ou você quer dar mais um chute sobre qual é o benefício? Quero te ouvir. Eu quero contar uma história que me lembrou essa música com essa reflexão, né? A letra me lembrou de uma história que eu ouvi essa semana, depois eu quero contar. Mas essas respostas aí eu já quero o gabarito. Então vamos lá. Minha vez? Sim. Bom, a gente está, então, como eu falei, a oficina teve esse ano todo fazendo um trabalho bastante intenso. O trabalho da oficina fica cada vez mais intenso. Eu imagino que ano que vem vai ser mais intenso ainda. E é muito legal ver essa coisa ficando, essa intensificação no processo e no trabalho e na cooperação das pessoas para o despertar da consciência. Agora, quando você sai de um equívoco, o benefício que te traz é que você passa a viver bem. Você passa a viver melhor. Então, vou pegar o exemplo simples da chave na gaveta. Você está tentando, você precisa sair e a porta está fechada, e você acredita que a chave está na gaveta, e você fuça,
na gaveta e não encontra a chave. Então, você não está conseguindo viver bem ali, que você quer abrir a porta. Aí, quando você percebe, fala, não, ontem, quando eu cheguei em casa, ontem eu não botei a chave na gaveta, eu deixei no paletó ou na blusa. Aí você vai lá, na blusa, e põe a mão no bolso da blusa e pronto, a chave está lá, você estava equivocado. Aí você saiu do equívoco, você teve um despertar de consciência, porque sua consciência estava presa e que a chave estava na gaveta. Aí você pega a chave que está na blusa e abre a porta e pronto. Então, o despertar da consciência possibilita que você viva melhor, você viva bem. Então, esse é o grande benefício de você despertar a consciência. Você vai viver melhor e melhor e melhor e melhor. Quanto mais você despertar a consciência para todas as coisas, você vai viver melhor. Claro que sempre vai ter coisas que você acredita e não é, então você vai viver mal e aquele mal viver vai te mostrar que você está equivocado, você vai, pratica e tal. Agora, tem um equívoco que é o principal causador do mal viver, que é muito mais danoso, digamos assim, do que você acreditar que a chave está na gaveta. E que quando você desperta desse equívoco, você passa a viver bem. Só que a palavra viver bem não expressa tão bem o que acontece quando você sai desse equívoco. Que equívoco é esse? Tem um chute aí? Rapaz, eu já chutei na minha cabeça aqui algumas coisas, né? Tem uma palavra assim que tem me rondado muito, né? Que é a questão de responsabilidade. Esse talvez seja um equívoco importante, né? Quando a gente tem o despertar da consciência, acho que nós temos a possibilidade de entender que toda a realidade que eu observo, que eu vejo, que eu percebo, que eu acredito, ela parte de mim. Então, essa é uma autorresponsabilidade, né? Então, eu percebo, não sei se é essa a pergunta, a resposta, né? Até porque você tem o preciosismo com a palavra, mas eu acho que essa é uma chave que geralmente vira, né? Para o viver bem, que é você perceber que aquilo que você está vivendo é completamente responsabilidade sua. É você que está criando. Você nomeou a solução aí. Você nomeou a solução. Nomeia o problema agora. Se essa é a solução, Perdão. se a responsabilidade é a solução, qual é o problema? Não, uma boa pergunta aí. Sei não. Não sei esse gabarito, não. Você tem que ir pelos antônimos, né? Qual é o antônimo de responsabilidade? Pois é, não estou sabendo, não. Tá na minha cabeça, mas eu não sei a palavra. Se você fosse qualificar como com essa qualidade, eu sou uma pessoa responsável. Uhum. Agora, uma pessoa oposta tem uma qualificação oposta à sua. Você é uma pessoa responsável, a outra pessoa é não responsável. O que é isso? Aí eu já entrei num loop, né? Que eu pensei na ilusão, mas não sei. O oposto da responsabilidade é a omissão. Omissão. Quando eu sou responsável, quem é responsável por isso aqui? Sou eu que fiz. Quem que fez merda? Fui eu. Uhum. Quem que fez? Não sei. Não sei quem fez, não fui eu, não sei o que, você se omite, você se põe para fora. Eu costumo dizer que é mais ou menos a filosofia de vida do Homer Simpson, né? A culpa é dos outros, né? A culpa é sempre dos outros.
Então, é justamente essa coisa, né? Quando a gente não assume essa responsabilidade, é sempre culpa de alguém. Ou do governo, ou do pai, da mãe, ou do meu chefe, ou do meu vizinho, ou do síndico, ou das pessoas, né? Assim, na interlocução, a gente ouve isso, não, mas as pessoas não percebem. As pessoas não percebem isso. As pessoas não vivem assim. Quem que são as pessoas? Né? Então, tem essa... Exatamente. Então é isso, a omissão na oficina, novamente a gente só está transitando entre palavras, a ideia está correta. Na oficina, esse grande equívoco que uma pessoa comete, que tem a ver com a não responsabilidade, que tem a ver com a omissão, recebe um nome característico que explica melhor esse comportamento, que é uma palavra que eu inventei, então quem não está na oficina nem conhece, mas a ideia é essa, é o outroísmo. Você já ouviu eu falar esse termo, né? Sim. Esse é o grande equívoco que uma pessoa acredita e vive e que faz ela viver mal. Ela vive com uma mentalidade altruísta. Basicamente, tem a ver com isso. A pessoa se omite, ela é omissa, ela não assume a responsabilidade pela sua própria experiência, pelo que ela acredita, pelo que ela gosta, pelo que ela quer, não, ela não, pelo seu desejo, ela não assume essa responsabilidade, ela atribui para o outro, então ela vive sobre o jugo, sei lá, esse outro não precisa ser um outro físico mesmo, pode ser o jugo da sociedade, a cultura dela diz que ela deve viver daquela maneira e tal, ela se omite, ela não vive aquilo que ela acredita, o que ela determina para ela, aí ela acaba vivendo, em vez de ela viver sendo ela mesma, ela acaba vivendo sendo o outro. Como ela vive sendo o outro, eu criei essa palavra que explica o comportamento, que é o outroísmo. Né? Que seria o oposto de você viver sendo você mesmo. A palavra que eu uso na oficina para isso é o autoísmo. Auto em si, né? Você vive de acordo com o que você acredita, com o que te faz bem, com o seu desejo. Outroísmo, você vive de acordo com o que o outro diz, fala, deseja para você. Esse outro pode ser físico mesmo, seus pais, seus colegas, seus amigos, ou na cultura, até a televisão pode querer alguma coisa para você, fala, vai lá, comercial, né? Vai lá e compra esse shampoo, que é o shampoo que você precisa, que vai ser o shampoo da felicidade. O shampoo da felicidade é bom, né? Aí a pessoa vai lá e compra o shampoo, não porque ela acha que o shampoo é bom, acredita, não, é porque ela comprou essa ideia de que se ela comprar aquele shampoo, então finalmente ela será feliz. E aí ela está vivendo no outroísmo. Então o equívoco é o outroísmo. A solução você chamou de responsabilidade. E nos termos da oficina eu chamo de autoísmo. E aí o autoísmo é uma maneira de viver. Então agora a gente vai chegar, eu vou chegar no ponto para a gente caminhar um pouco, senão eu fico só questionando, não entrego, fica todo mundo chateado, que o Ferrari fala, ela fala e não explica. E não dá o gabarito. É. Eu queria só complementar uma coisa aí, Ferrari, nessa coisa do autoísmo, né, que muitas vezes tem um vício social, né, que eu percebo isso recorrente, né, que é a ideia que ela é expressa com uma frase muito repetida, que é e o que os outros vão pensar. Então, muitas vezes, nem é o que o outro disse, o que o outro gerou expectativa, mas é aquilo que eu acho, que eu acredito, dentro das minhas crenças, da minha limitação, da minha cultura, da minha história, da minha... O que o outro vai pensar? E você imagina que essa é uma pergunta bastante imbecil, né? Porque eu não sei nem o que eu vou pensar. Né? O que eu vou pensar depois dessa live? Eu não sei. Então, imagina que a gente fica querendo adivinhar ainda o que o outro... Eu não consigo nem saber o que eu vou pensar. Como eu vou saber o que o outro vai pensar? É uma missão impossível. Então, não necessariamente é uma coisa concreta, mas ela muitas vezes ela está dentro da minha fantasia,
da minha ilusão mental de que o que será que a sociedade vai pensar? Quem que é a sociedade? Quem que é o outro? O que o outro vai pensar? Quem que é o outro? E por que você se importa com isso? Né? Por que esse outro é tão importante ao ponto de você se limitar ao seu viver porque você acha que alguém vai pensar alguma coisa contra aquilo que você está fazendo? É o tanto que essa coisa é louca e nos faz viver mal, né? Porque imagina que essa pergunta ela não tem solução. Então, se eu vivo de acordo com essa pergunta, cara, eu me estrepei. Exato, escravos do que dirão. E você observou muito bem. Eu vou fazer um negócio, isso acontece muito na internet, porque você vai fazer alguma coisa e isso vai se tornar acessável por muitas pessoas. Qualquer pessoa ali na internet pode acessar esse conteúdo, e aí tem pessoas que você nem sabe quem é que vai acessar aquilo, e essa pessoa que você nem sabe quem é, também não sabe quem você é. Porque ela só está vendo você falando alguma coisa, ela não conhece você. E essa pessoa que você não sabe quem é e que não sabe quem você é, pode te julgar de cima a baixo, falando, mais comum, né? Lixo. Você é um lixo. Como que eu sou um lixo, rapaz? Talvez o que você esteja vendo aqui possa ser desagradável para você, mas eu não sou só isso, né? Eu sou uma pessoa com várias dimensões, várias coisas. E quando eu estou vivendo desculpa. Não vou fazer nada, porque essa pessoa que eu não sei quem é, que não sabe quem eu sou, vai entrar lá no meu canal e vai escrever que eu sou um lixo. Então, melhor não fazer. Que absurdo. A gente volta para a omissão. Isso. Uhum. Vou prosseguir aqui. É bom a gente dizer, né, que essa pessoa que vai te julgar, ela não julga absolutamente você, né? Ela julga... tem uma frase esses dias que eu ouvi, vou tentar lembrar, que todo julgamento é um ato de confissão. Porque a pessoa não julga você, ela julga ela. Ela não sabe quem é você, ela só sabe ela. Né? Então, ela classifica uma coisa de acordo com ela. Ela não está te vendo. Ela está vendo a si, com um outro formato, com uma outra voz, com outro bigode, com outro corte de cabelo, usando o shampoo da felicidade ou não. É exatamente isso. Aí a gente entra na questão da função espelho. Vamos supor que ela está julgando o Ferrari. O Ferrari que ela está julgando não é o Ferrari, não é o seu Ferrari, não é o Ferrari que a minha esposa conhece, que minha mãe, é o Ferrari dela. Então, está espelhando ela, porque é ela que está me vendo daquela maneira. Mas não vamos entrar nisso aí, que isso aí não acaba nunca. Vamos aqui no ponto do porquê que eu escolhi essa música no final das contas. Foi por isso que a gente começou essa conversa. Então, o grande problema é que quando você está equivocado, para usar a palavra equivocado, que é o que a gente está usando, você está vivendo outro isso, só que você não sabe. Você vive assim, preocupado com a opinião dos outros, desse fulano que eu não conheço, que não me conhece, eu fico preocupado. Então, eu estou ali vivendo nos valores dos outros, nas verdades dos outros, na crença dos outros, ou do outro, enfim. Pode ser 1 ou 1000, 1 milhão. Estou vivendo no altruísmo, mas tem um despertar da consciência. Pá! Nossa, eu estou vivendo no altruísmo, isso é uma burrice, porque isso aqui não me ajuda a viver bem. O meu valor e o do outro é diferente, eu não tenho como viver dentro do valor do outro. Pegar um exemplo drástico, vai. No valor do outro, eu tenho que depilar, porque o outro é uma mulher. Imagina se o homem for ter que depilar os pelos da cara, né? Passar aquela cera quente que não serve, esse valor não serve para mim. Depilar não é um valor que funciona para mim. Por quê? Porque você está me ditando esse valor, mas você é do sexo feminino, eu sou do sexo masculino. Não funciona. Então, aí eu percebo, como que eu vou viver no altruísmo, né? Não tem jeito, sair desse equívoco. Sair.
Na hora que eu saio desse equívoco, que é um viver, vamos dizer que é os dois tipos, tentando a minha mão aqui, dois tipos de viver. Eu estou aqui nesse aqui, que é o viver altruísta, mas eu pratico a autociência, desperto a consciência e me liberto disso aqui. Automaticamente, que nem uma chave de luz que tenho ligado e desligado, se eu ligo para um lado, vai para o outro automaticamente, né? Então, se eu saio do altruísmo, automaticamente fica a única outra possibilidade. É sobre essa possibilidade que eu quero conversar. É esse assunto que eu quero trazer, por isso que eu escolhi essa música. Que outra possibilidade aqui? Eu já falei que é o autoísmo, né? Aí você vai viver autoísta, e aí é a troca de palavra que eu quero fazer, que é a grande palavra que eu quero trazer para a conversa. O que acontece quando eu saio, tiro o altruísmo da brincadeira e passo a viver de uma forma autoísta, ou seja, de acordo com o que é verdade para mim, o que é certo para mim, o que me beneficia, não me prejudica, o que eu gosto, o que eu desejo, viver de acordo com a minha vontade. Que viver vai ser esse? Que tipo de viver vai ser esse? Vai ser um viver autoísta, mas a palavra que eu quero trazer é o seguinte: quando eu começo a viver assim, eu estou vivendo em autorrealização. Por quê? Porque o meu viver sou eu me realizando. Eu começo a expressar o que eu vou viver de dentro para fora, e não de fora para dentro, não do outro para dentro, de mim para fora. Eu começo a viver em autorrealização. O meu viver, as coisas que eu faço, o meu comportamento, vai ser a expressão de mim mesmo, do que eu acredito, do que eu gosto, do que é benéfico para mim, do que eu acho certo. Eu vou começar a expressar isso. E aí meu viver vai ser isso, essa autorrealização. E esse aqui, como é que era? Se esse aqui é autorrealização, esse aqui, do altruísmo, qual que era? Qual é o oposto da autorrealização? Autonegação. Eu vivia em autonegação. O altruísmo é a autonegação. Quando eu estou vivendo altruísta, eu estou em autonegação. Mas eu percebi que viver em autonegação era a causa do meu sofrimento. Fazia eu viver mal. Aí passei a viver bem. E viver em autorrealização. Então, a autorrealização e o bem viver estão intimamente ligados. Porque se você não viver em autorrealização, você não está vivendo bem. E se você não está vivendo bem, é porque você não está vivendo em autorrealização. As duas coisas estão intimamente ligadas. E aqui é a mesma coisa. Se você está vivendo mal, é porque você está em autonegação. Se você está em autonegação, você vai viver mal. Então, é aqui. O ser humano, ele pode viver, o ser humano e todos os seres, né? Mas, não, na verdade, só o ser humano, porque ser sem arbítrio não tem essa possibilidade, tem que ter arbítrio para ter autonegação. A pedra não vai conseguir se negar, nem os animais, nem as plantas. Corrigido isso aí. Então, o ser humano, como tem arbítrio, ele pode viver em autonegação, mas ele vai viver mal. E ele pode perceber a besteira que está fazendo. Se ele praticar autociência, despertar consciência, pô, que besteira que eu estou fazendo? Paro de fazer besteira, venho para a autorrealização e passo a viver bem. Essa música, ela está falando disso. Quando eu estou vivendo no altruísmo. Eu vou errar as mãos aqui agora. Quando estou vivendo no altruísmo, o que eu quero imitar o outro? Se todo mundo imita alguém, ou seja, se todo mundo é altruísta, quero imitar Caetano. Ou seja, você escolhe quem que você vai imitar para negar a si mesmo. Então, não vai imitar Caetano. Não, mas o Caetano é o melhor. Tudo bem, o Caetano é o melhor, mas o Caetano é o Caetano para o Caetano. O Caetano não está imitando ninguém. O Chico Buarque não está imitando ninguém. O Pelé não está imitando ninguém. Todos esses caras que a gente admira estão vivendo em autorrealização. E aí a gente quer imitar os caras que estão vivendo em autorrealização para viver em autorrealização. Não funciona. Para você viver em autorrealização, você tem que
viver a sua verdade, o seu desejo, o seu certo e errado, e deixar vir de dentro para fora. Eu e você aqui, a gente não está imitando ninguém. Eu estou sendo Ferrari, você está sendo André. Tem gente que não vai gostar do Ferrari, outros não vão gostar. Paciência, não é problema nosso. O que a gente pode fazer? Viver em autorrealização. Se eu for imitar o Fausto Silva aqui, ou o Jô Soares, né? Porque, sei lá, porque tá, não é o sei lá quem, não vai dar, não vai funcionar. Porque vai ficar falso. E outra, eu não vou me sentir bem fazendo isso, porque eu não vou ser eu fazendo o que eu sei fazer, o que está na minha competência, do meu jeito. Então não vai funcionar. Então, se todo mundo imitar alguém e quer imitar Caetano, é um pensamento altruísta, né? Aí a letra vai discorrer todo o resto sobre isso, né? Falando sobre. E aí, no fim, ela vai falar assim, que é a grande sacada da música, que ela vai dando corda por enforcamento, né? Eu vou dando corda, aí chega na hora do refrão, mas se eu fosse você, quem que seria eu? Não é? Maravilha. Por quê? Porque imitar o Caetano, qualquer um consegue. Eu posso tentar imitar o Caetano, você pode. O próprio Gilberto Gil poderia ter tentado imitar o Caetano. Enfim, o Chico Buarque, os novos compositores que vêm aí, todo mundo pode tentar imitar Caetano. Mas quem vai conseguir ser você? Né? Vamos pegar um exemplo, o Zé Cabaleiro. Imagina se o Zé Cabaleiro chegar, porque ele é posterior ao Caetano, né? Não, vou imitar o Caetano, que é um dos mestres. Né? Quem que seria o Zé Cabaleiro? Não existiria o Zé Cabaleiro. Por quê? Porque o Zé Cabaleiro seria uma imitação do Caetano. Aí vamos pegar o Lenine. Se o Lenine decidisse imitar o Caetano, não, vou imitar o... Quem que ia ser o Lenine? A mesma coisa acontece com você. Às vezes, é muito comum aqui na oficina, o aluno chegar, né, calouro, e querer me imitar. E que a pessoa começa a sofrer. Eu falo, não tenta me imitar. Né? Eu pego o que eu falo e aplica em você, no seu viver. Agora, não tenta ser o Ferrari. Porque, às vezes, nem eu consigo ser o Ferrari. Essa é a busca constante, né, Ferrari? Da gente assumir essa responsabilidade de não comprar a realização de ninguém, né? A felicidade de ninguém. Até porque essa felicidade costuma ser muito iludida, né? Muito iludida, porque eu acho que o André lá do Instagram é maravilhoso, né? Então, eu tenho esses dias uma pessoa me procurou para fazer um processo de coach, e aí eu falei, cara, eu não estou tendo tempo, porque eu estou cuidando dos negócios de Goiás e tal. Aí ele falou assim, eu não sabia. Eu falei, cara, ninguém sabe, eu não publico, eu não conto isso para ninguém. Ninguém sabe. Quem sabe são 5 pessoas. O resto, cara, ninguém sabe. Eu falei assim, ué, André, mas você não fala esse negócio? Eu falei, não, na rede social a gente mente. Porque a gente mostra uma pequena parte, né? Uma pequena coisa, porque a sua vida, cara, é impossível de você revelar, né? E pensa o tanto que isso é sedutor, né, Ferrari? De que como eu estou vivendo em comparação ao outro, que os reality shows dão campeões de bilheteria, porque eu quero espionar, ver como é que o outro está vivendo, para eu saber se eu estou vivendo bem. E aí é um caminho imbecilizado, né? Porque você nunca vai viver bem olhando o que é bom para o outro. Não é? Pensa assim, cara, eu vou escolher meu cardápio de acordo com o que o outro está comendo. Porque ele está dizendo que é bom. Cara, mas o seu paladar ele é único. É só você que vai saber se você gosta de manga. E que tipo de manga que você gosta. Exato, ótima metáfora essa aí do cardápio. É isso mesmo. Então, por isso que eu escolhi essa música para encerrar esse ano de 2021, porque todo o trabalho de despertar da consciência visa
esse único benefício, possibilitar com que cada um viva em autorrealização. Claro que quando você está vivendo em autorrealização, você vai viver bem, então é quase como sinônimo, possibilita que você viva bem. Por quê? Porque quando você vive em autorrealização, você vive bem. Então é muito importante, isso fica claro, e um trabalho de autoconhecimento, seja qual for, não o trabalho da oficina apenas, né? O trabalho da oficina é uma maneira de condução. Agora, tem diversos trabalhos que proporcionam autoconhecimento. E aí você, praticando esse trabalho para a produção de autoconhecimento, o objetivo é sempre esse, lembrar que o objetivo é sempre esse. O objetivo de um trabalho de autoconhecimento é ajudar você a se autoconhecer para quê? Qual o benefício? Porque quando mais autoconhecimento você produzir, mais você consegue viver em autorrealização. E aí, quando você está vivendo em autorrealização, você consegue viver bem. Claro que o que você vai precisar combater, digamos assim, é o outroísmo. E outras escolas vão falar do outroísmo com outras linguagens, e tudo bem, contanto que elas falem do outroísmo com outras, da coisa em si, seja qual a linguagem que for, e você entenda que o outroísmo é o que está te impedindo de viver bem, você entender por que você enroscou ali e tal. Essa descoberta vai fazendo a mudança e vai te levando para um viver autoísta, você passa a viver em autorrealização. Essa que é o grande objetivo do autoconhecimento. Queria dizer agora, um lembrete para nós aí, que essa última fala sua, né? Daí 10 minutos para cá, assim, achei assim excepcional a sua fala elucidativa, muito bem dita, né? Você disse muito bem. Então, assim, se quer um lembrete para esse assunto aí, volta 10 minutinhos e aí você recapitula, porque eu acho que você falou impecavelmente. Foi o fino da bossa, né? Como que é? Foi o fino da bossa. Sim, foi. A música fala de bossa nova. Muito bem, André. Eu dei uma voltona toda para a gente fazer a reflexão, mas eu sabia o ponto que eu queria chegar. Agora, eu quero convidar você e os nossos colegas participantes aqui, quem está assistindo, para ouvir uma outra música, que não é da Muvuca, que também vai tratar disso que a gente conversou aqui, a gente conversa mais um pouquinho e faz o fechamento. Obrigado, pode se sentar. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Quando o calcanhar chegava, o dedão do pé já tinha ido. Escondendo eu me achava e me achava escondido. Eu só sei que quando penso que sei, já nem sei quem sou. Já enjoei de me achar no lugar que aonde eu vou eu tô. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, oxe, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Tô pensando em tirar férias de mim, mas eu também quero ir. Eu só vou ser a minha sombra, não for se ela for eu fico aqui. Um dia desse sonhando pensei, não vou me acordar. Vou me deixar dormindo e levanto pra comemorar. Oxe, menino!
tem um jeito pro assunto. Não adianta querer morrer, porque se morrer vai junto. Se correr o bicho pega, mas se limpar o bicho some. Tem que desembaraçar o novelo da vida do homem. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, seu menino, mais pra perto eu chegava. Ora pois, eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Você que está me vendo aí no passado, onde você fugia de si, saiba que esse tempo acabou. Foi um tempo difícil, foi doloroso, foi ruim. Nossa, mas você está num futuro lindo, brilhante e colorido agora. Conhecia essa música, André? Conhecia, mas eu não lembrava dela. É maravilhosa. Maravilhosa. De quem que é ela? O autor original é Juraildes da Cruz. Quem está cantando não é o autor original, é um cantor que está fazendo uma versão. Não tem um videoclipe do autor cantando. Tem no YouTube, mas só o áudio, sem encenação. Então, para fazer mais dinâmica, eu peguei essa aí que está com uma apresentação bem gravada e bem bonitinha. Maravilhosa, maravilhosa. Então, o outroísmo é isso que essa música relata, é você tentando fugir de si. Você aí, meu amigo, que está vivendo mal, entenda, é isso que você está fazendo de errado. Você está tentando fugir de você, mas aonde você vai, você está, entendeu o problema? Onde você vai, tá. Não vai conseguir. Então, mais fácil você fazer as pazes consigo mesmo. Quanto mais você conseguir fazer as pazes com você mesmo, aí esse seu companheiro que está com você o tempo todo, que é você mesmo, você vai viver cada vez melhor. Então, fugir de você é o problema. Por isso que tantas e tantas escolas falam, ame a si mesmo, né? O que elas estão dizendo? É isso, para de fugir de você, aceita a sua natureza, aceita o seu desejo, aceita a sua verdade, aceita os seus jeitos, aceite o que você é. Não seja uma goiabeira tentando dar manga. Não seja um cavalo tentando nadar no fundo de um rio. Para dentro do rio é peixe. Não seja um peixe tentando cavalgar. Não vai funcionar. Nem perna peixe tem. Então, quanto mais rápido você descobrir que você está nesse equívoco e começar a fazer o caminho de volta, né? Despertando para o equívoco, de fazer as pazes com você, melhor você vai viver, mas você vai começar a viver em autorrealização. E aí você vai chegar num ponto que você vai ser tão feliz com você mesmo que você não vai acreditar o tamanho da burrice que você ficou fazendo. Nossa, era simples assim, bastava eu ser eu, era só isso. E aí exatamente, é isso. Basta você ser você e você vai alcançar o nirvana, o paraíso, a estratosfera, sei lá o que, a 19ª camada da felicidade absoluta. Você vai chegar lá,
A chave é essa é a chave que abre todas as portas da felicidade. Você viver em autorrealização, se permitindo ser você. Você se permitindo ser você. Claro que tem vários bloqueios aí que estão impedindo isso. Você está acreditando em muita coisa, você não passou a acreditar do dia para a noite, e essas coisas que você passou a acreditar ficou no automático, e elas estão lá na sua cabeça, lá no seu subconsciente, virou hábito, e aí você vive no hábito de fugir de você. Você vive no hábito da autonegação, você não se permite ser você. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, aproveitando. Se você entender que você... mas eu tenho um negócio na oficina que eu falo que é o altruísmo impositivo, quando você não permite que o outro seja ele. Muita gente vive assim também, né? Você fica proibindo as pessoas de ser quem elas são. Você não pode ser assim, você tem que ser assado. Fica polícia da vida dos outros, né? Tá cheio aí. A gente mesmo faz isso uma hora ou outra, mesmo não querendo, acaba fazendo. Quanto mais você se permite ser você, vive em alta, menos você vai ser polícia da vida dos outros. Menos. Por quê? Porque você entende que o bom é cada um ser o que é, então você vai permitir que o outro seja o que ele é. E além do que, não vai sobrar tempo para você ficar cuidando da vida dos outros, porque tem muita coisa para cuidar em você. Então, é isso que eu quero deixar aqui como as palavras para você fechar 2021 e entrar em 2022 de um estado onde você não está vivendo tão bem assim, ou está vivendo mal, e entrar num bem viver. A transição é você saindo dessa autonegação e entrando na autorrealização. A autorrealização é o que vai fazer tudo funcionar na sua vida, tudo vai funcionar. Mas tudo vai ser do jeito que eu quero? Não. Mas você vai fazer ser de algum jeito, e vai ser do seu jeito, então vai ser bom, porque é bom quando é do seu jeito, quando é você funcionando naturalmente, espontaneamente. Isso. É maravilhoso, Marcelo, adorei mesmo. Você achei muito resumo, muito gabarito, né? Que fica fácil da gente deglutir. Eu queria fazer duas coisas que eu vou fazer de forma rápida, que uma é contar uma historinha que eu ouvi que tem muito a ver com esse tema, ao que me chegou foi uma história real, que um escritor de orquestra fez uma peça, tal, e aí uma pessoa promoveu um espetáculo e aí levou para ele ouvir, mandou para ele ouvir. E aí eu não lembro quem era, mas ele falou assim, cara, ficou maravilhoso. É uma pena que são para 18 violinos e só tinha 17, só ouvindo. E aí a pessoa do evento falou, cara, ligou para o lugar, falou, cara, quantos violinos tinha? Cara, tinha 17, um faltou, tal. Aí falou, tá. E aí ele perguntou pro autor, cara, como que você sabia só ouvindo que tinha 17? Aí ele falou assim, cara, eu escrevi nota por nota. Então, aquele violino, ele só toca aquela nota, ele faz aquela linha, aquela melodia. Então, eu imagino assim, que o quanto de desperdício nós fazemos na nossa vida se a gente vive altruisticamente, que é querendo os 18 violinos tocar a mesma nota. E a gente desperdiça a beleza de ser quem a gente é, a riqueza, né? Eu penso assim, cara, Deus caprichou tanto para fazer cada um de um jeito. Nunca na história houve ou haverá alguém com a sua cara. Olha que capricho né? E a gente fica querendo fazer o contrário. Sabe, toda a natureza está evoluindo, né, em complexidade, né? Aí a gente quer fazer o contrário, fazer todo peixe escalar árvore. E aí, obviamente, que vai dar errado, né? E aí, uma última coisa que eu queria dizer é que uma forma, né, um exercício, né? Então, eu sou coaching também, algumas formações, e aí,
para fazer isso, né? Talvez assim nesse final de ano, ou começo de ano, talvez você escrever, né? Qual a sua vida ideal? Né? Escreve a sua vida ideal. Se você quiser dividir a sua vida em aspectos, né? Tem a Roda da Vida, que é um material que eu gosto. Você vai no Google, digita Roda da Vida. Vai ter uma roda com modelo da sua vida dividida em algumas coisas. Né? Eu uso uma que tem 10 coisas, porque é baseado numa teoria, de um livro e tal. Mas talvez você, em cada um daquele aspecto, pensar, cara, como seria a minha vida ideal? Né? Então, vou dar um exemplo. Né? Como seria o meu relacionamento familiar? Né? Vamos pensar. Então, meu relacionamento familiar seria aceitação, amor incondicional, queria viver com alegria, eu queria reunir com a minha família, ter mais leveza, que a gente se ouvisse. Então, sabe, vai escrevendo a sua vida ideal, porque talvez a gente se perdeu tanto querendo achar o mapa do outro para seguir o meu caminho, que a gente se perde nessa coisa de que, cara, então, quem eu sou? Então, a gente falou há 15 dias para trás, aí a gente falou de uma coisa dos desejos, né? Talvez ouvir e assumir os seus desejos, aquilo que faz sentido para você, e aquilo que é de mais profundo, né? De mais valor, sabe? Talvez seja um grande mapa que você pode escrever para fazer o seu ano de 2022 mais altruísta, né? Mais você com você mesmo. Talvez não, com certeza, André. Então, É um grande. Se você não sair, não assumir a sua vontade, você nunca vai sair do altruísmo. Então, o caminho é esse mesmo. Legal que nessa reflexão que você trouxe aí, e também é um dos motivos que eu tenho escolhido essa música, porque ela é sequência da anterior, né? No alto-falante da quinzenal da anterior a esse, a gente falou da outra vida, né? E o que é a outra vida? Essa busca por outra vida é você buscando uma vida que não é sua. É o viver altruísta, é a autonegação. Você nega a vida que você tem, a vida que você é, o ser que você é, a unicidade que você é, a singularidade que você é, para buscar um modelo padrão, seja social, seja social, cultural, da sua família, do seu grupo de amigos, do seu país, buscar esse modelo e se encaixar dentro desse modelo, que é essa outra vida, né? Que você busca no tempo e no espaço outra vida melhor que a sua. E aí você vai ser vencido pelo cansaço e ainda vai perder a vida que você tem, né? Busquei no tempo e no espaço outra vida melhor que a minha, fui vencido pelo cansaço e ainda perdi a vida que eu tinha. Então, abandona, isso é um equívoco. Não adianta eu falar, faça isso, você vai fazer porque você acredita em mim. Também não vai funcionar. Mas investiga esse equívoco. Buscar uma outra vida que não seja a minha. Tentar ser... claro que você pode se melhorar, não é contra isso que a gente está falando. Você sempre pode se melhorar. Mas não é assim quando Gabriela, né? Quando você se melhora, você está pegando uma característica sua e está aprimorando. Eu estou falando quando você nega a sua característica para tentar imitar uma característica que não é sua, que não funciona para você, né? Você quer imitar o Caetano, mas você não... Um exemplo que eu costumo dar de vez em quando, que é engraçado e é bem ilustrativo, é se o Michael Jackson tentasse imitar o Bill Gates. Né? Não ia rolar, meu. Os caras não... É outra natureza, tem uma expressão artística, e vice-versa, né? O Bill Gates... Mais engraçado ainda. Então, o Michael Jackson não ia rolar. Agora, o que funciona? Funciona o Bill Gates ser Bill Gates e o Michael Jackson. Mas por quê? Porque eles estão na autorrealização deles, estão na unicidade deles, na singularidade deles, né? Então, você funciona muito bem, 1000%,
tanto para você como para quem está na sua volta, quando você descobre e expressa a sua autorrealização. Quando você entra no caminho da sua autorrealização. Porque o que você vai dar para o mundo é uma coisa que só você pode dar. Né? Assim como o Michael Jackson deu uma coisa que só ele podia dar. Você quer pontuar? Pode pontuar. Não, estou falando a nota do violino, né? Só complementando. Exato. A metáfora do violino é perfeita. Isso mesmo. Então, não adianta você tentar fugir de você, buscar uma outra vida. Mas a vida vai ser maravilhosa, aí você pega um padrão qualquer. Quando eu tiver 1 milhão no banco, né? Quando eu for o CEO da empresa que eu trabalho, tiver 5 filhos, a casa tiver piscina, não. Às vezes isso não funciona para você. Talvez possa até funcionar para alguém, mas talvez não funcione para você. E por que você fica perseguindo uma coisa que não funciona para você? Então, vá para dentro de você, deixa essas coisas que estão fora, te obrigando a ser de um jeito, e não viva tentando se obrigar a ser algo. Viva sendo o que você é, muito mais simples. Você tira fora a obrigação. Né? Então, não adianta você buscar outra vida e viver em autonegação, você não vai conseguir. O problema é isso. O problema é que é impossível. Tem uma frase também muito popular entre os psicólogos que eles falam, sabe qual é a definição de loucura? Já ouviu a resposta dela? Sim. Fala então. Sim. Fala aí a resposta. É você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Exatamente. Todo psicólogo costuma dar esse exemplo para os pacientes ou para os alunos. Loucura é você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Você tem passado a vida inteira negando a si mesmo, acreditando que se você fizer isso, você vai viver e vai encontrar a felicidade que você tanto está procurando. Será que você já não percebeu que você faz essa mesma coisa, e o resultado é sempre o mesmo, você vive mal, sofrimento? Então desperta, acorda, é isso, esse é o problema. Você vive mal, você vive em sofrimento, você fica triste, vive depressivo, fica no estresse, na pilha, convive mal, porque você está em autonegação. Porque você está fugindo de você, porque você não está se permitindo ser o que você é. Abandona isso e você vai ver que tudo vai se resolvendo. Tudo vai se resolvendo. Claro que para abandonar, você vai perceber que você está fazendo essa besteira. Então, investiga, perceba que você está fazendo essa besteira, e aí você vai saindo dela. Pronto, expliquei o motivo. Chegamos ao... Adorei, maravilha. Para encerrar, né? E lá se vão quase 2 horas de prosa. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta assim, tipo, urgente. Achei precioso. Alguém quer perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa assim que por conta da conversa? Fala aí, levanta a mão. Não? Todo mundo está impactado aí na cadeira? Está decidido que não vai mais fugir de si, não vai querer mais imitar ninguém. Vai ser original. Então tá bom. André, suas palavras final aqui para o Alto-Falante 2021. Cara, gratidão por esse tempo que a gente tem feito. Assim, é um trabalho precioso, né? De entendimento, né, Marcelo? De produzir produzir o autoconhecimento através da autociência, né? E através desses instrumentos que são um pouco do que a gente é, né? É você escrevendo, pensando e teorizando, né, para que fique mais fácil de compreender o que a gente vive, né? E eu, através do canto, que é uma coisa que eu amo, né? Antes de começar a gravação, nós estávamos falando dessa preciosidade que para mim é cantar, né? Que para nós que a música é. E
e de pensamento, né, com a minha contribuição, com a minha formação e, sobretudo, com o meu viver, né? Então, eu penso que aquilo que nós estamos dizendo, nós estamos fazendo ao vivo neste momento. E aí isso é muito precioso. Para mim é uma honra, é um momento precioso estar aqui. Que é o fruto de um desejo que eu tinha, né? Eu falei, cara, eu preciso contribuir um pouco mais com o pensamento, né? Com esse revelar daquilo que está dentro dessa cabeça, dessa mente brilhante. Como diz o povo, tem muita testa oleosa pensando que é mente brilhante, né? É isso. Essa aí foi ótima. Beleza, agora eu vou dar o meu aqui. André, eu te agradeço. A ideia aqui do alto-falante, na verdade, é sua, né? Quando a gente começou lá no Instagram, que foi onde a gente fez a primeira live, foi épica, tá aí, faz parte da história aí dos nossos alto-falantes, está no site e tal. Te agradeço por ter tido a ideia, ter me chamado, vamos fazer e tal, ter tido essa motivação, me estimulou, com certeza. Aquela entrada lá no Instagram motivou muitas outras coisas que eu estou fazendo agora nessa... Porque eu nunca tinha feito live até então. Nesse âmbito aqui de broadcast, né, de transmissão, de lives, enfim... voltei com o YouTube, que estava parado há muito tempo, o YouTube da oficina estava parado, agora estou publicando as coisas lá, então te agradeço essa sua motivação, te agradeço a parceria aqui nessas manhãs, tem sido muito gostoso estar aqui, falar de música e autoconhecimento, eu acho que fechou tudo que eu mais gosto, né? Só faltava ter um pote de Doritos aqui, música e autoconhecimento. Para todos vocês que estão aí compartilhando com a gente, participando aqui de manhã, agradeço também. Para quem assiste a gravação aqui, isso aqui acontece, que nem a gente está falando, né? Cada um está no seu papel. Então, eu e o André aqui estamos fazendo nosso papel de puxar assunto, trazer reflexão, contar coisas, e vocês estão aí colaborando para a gente fazer aqui, isso gera conversa, vocês fazem pergunta, e a gente vai construindo isso aqui junto, a gente sempre está fazendo junto, é isso que eu queria dizer para vocês. Não sou só eu que faço, não é só o André, todos nós juntos aqui fazemos, e muita gente está fazendo também que não está aqui agora, mas depois participa e tal, então agradeço também a todos vocês, mais visíveis ou mais invisíveis, que estão aí colaborando para o alto-falante acontecer, que é muito positivo, muito benéfico e muito prazeroso fazer. Então, alto-falante 2021 acho que foi ótimo, adorei, agradeço, então que venha o alto-falante 2022. Simbora. Obrigado. Então tá, até a próxima, gente, até a próxima, André, vou encerrar a gravação aqui, prossigamos. Tchau.